Eu tenho certeza que algum paciente seu já te pediu para elaborar um laudo porque estava insatisfeito com o trabalho do outro dentista. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a doutora Ana, eu sou dentista, sou perita e nesse canal eu desmistifico um pouquinho mais esse mundo da perícia e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que acontece com todo dentista, principalmente aquele dentista que atende muito, né? Que é quando o paciente ele chega aqui e fala: doutor, eu quero que você escreva um laudo para mim falando do trabalho do dentista anterior. E aí é aquela hora que você treme as bases e pensa: meu Deus, mas como que eu vou falar mal do dentista anterior? E a ética? E o profissionalismo? E se esse dentista me processar? E se ele levar isso para o CRO, o que eu faço? Sendo que, por vezes, realmente o trabalho, né, que o paciente tá ali na boca, tem erros odontológicos e o paciente ele já vai entrar com o processo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Dentista, o que eu sempre falo, nesse momento a gente tem que ser muito ético. Então, quando um paciente ele chega, né, com esse pedido de doutor, escreva um laudo para mim, provavelmente a intenção dele já é entrar com o processo. E sempre que chega um paciente para mim com esse pedido, a primeira coisa que eu faço é: você tem certeza que você quer entrar com um processo? Você já tentou fazer um acordo extrajudicial? Porque acordos extrajudiciais é muito mais vantajoso do que um processo. E eu falo isso para as duas partes. Porque mesmo, né, que o dentista esteja certo ou o paciente esteja certo, não importa. Vai ter as custas processuais, custas com advogado, vai ter o tempo, né, aquela cabeça pensando naquilo. Vai ter, por vezes, na odontologia, perícia. Quem tem que pagar o perito muitas vezes é rateado entre as partes ou uma das partes tem que pagar inteiro. Então é um custo alto, monetário, e um custo intelectual e emocional também é muito alto. Então eu sempre falo: tente um acordo, tente resolver isso de forma amigável. Por vezes isso não é possível. Então quando o paciente ele vem com o laudo, o que ele está te pedindo? Doutor, eu preciso que alguém fale que o dentista está errado. Esse laudo que você vai escrever, ele tem um peso jurídico? É por conta do seu laudo específico que o juiz ele vai decidir alguma coisa? Não, porque como você está sendo contratado por uma das partes, o seu laudo ele não vai ser imparcial, querendo ou não, ele vai ser parcial pro lado da parte que está te contratando. Neste caso hipotético, a gente está falando do paciente. Então o juiz, ele pode levar em consideração algumas coisas do seu laudo, o advogado ele vai utilizar o seu laudo para fazer a petição inicial dele, para ele não falar abobrinha também, que é como acontece muitas vezes. E o juiz, de todo jeito, ele vai pedir um perito. E o perito, com certeza, ele pode usar o seu laudo para basear alguma das conclusões dele. Mas vamos voltar ao foco do vídeo. O paciente me pediu um laudo, não vai ter acordo extrajudicial. Eu posso fazer? Vai ter implicações para mim? A gente está falando aqui de uma das ramificações da perícia odontológica, que é trabalhar como assistente técnico. Se o paciente ele está te contratando para fazer um laudo, você vai trabalhar para ele como assistente técnico. E olha a palavra que eu te falei, contratando, porque ele deve te contratar para fazer esse laudo. Você não vai sair elaborando um laudo sem ao menos cobrar por isso ou fazer um contrato de assistência técnica. Porque esse contrato de assistência técnica mostra que você está sendo contratado para aquela finalidade. Não é que você resolveu tirar da sua cabeça alguma coisa e vai falar do trabalho do colega. Não. Então o contrato, ele te resguarda um pouco mais. Resguarda 100%? Não. Mas resguarda muito mais do que você simplesmente fazer uma coisa sem contrato. O que você pode fazer sem ser um laudo é fazer uma avaliação e escrever os achados. Isso costuma ser um relatório de consulta. Então, dente tal tá com cárie, dente tal tá com infiltração. Então, você só fala os achados. Isso é um relatório de consulta. Agora, um laudo, o que é um laudo, gente? Mesmo que seja um laudo não pericial, um laudo técnico, do assistente técnico. É um laudo em que você vai colocar todos os seus achados clínicos e vai basear aqueles achados clínicos em tudo na literatura, mostrando as consequências daquilo que você achou. Então, por exemplo, tem uma infiltração na coroa. Você não vai pôr simplesmente 26 infiltração mesial. Não, você vai colocar: foi achado uma infiltração no dente 26, na mesial. A infiltração, se não tratada, pode levar à perda do dente, nananã. Então, você vai escrever baseado na literatura. Então, sim, gente, é robusto o negócio, é um trem que dá trabalho, porque você não pode tirar da sua cabeça. Então, tudo tem que estar baseado na literatura. É como se fosse um laudo pericial, mas menos técnico e mais parcial, né? Por que menos técnico?
Porque não vai ter quesitos, você não precisa colocar o objeto da perícia, você não precisa responder as perguntas, né, que tá tendo em juízo. Então, assim, é mais tranquilo, é um pouco menor, você vai mais na parte clínica mesmo, mas deve estar baseado tão quanto um laudo pericial, tá bom? E para isso, vocês precisam cobrar, porque é um trabalho que vai estar seu nome ali. Então, é uma responsabilidade. Talvez, muitas vezes, se o paciente entrar com um processo, você vai estar acompanhando o processo, então você pode ser responsável por fazer os quesitos, né, da parte, você pode auxiliar tanto o advogado quanto o paciente, orientá-lo, porque o paciente ele é muito leigo. Tem paciente que chega aqui e quer retratar tudo e ainda não fez raio-x, não fez foto, então não tem nem nada. Então a gente orienta para fazer as fotos, fazer as radiografias, para a gente documentar aquilo como está hoje, antes que o paciente modifique a boca, por exemplo. Você pode acompanhar na perícia, você pode impugnar o laudo do perito. Então, existem várias coisas dentro do processo judicial que você, como assistente técnico, pode trabalhar. E ele inicia, geralmente, por essa pergunta. Doutor, você faz um laudo para mim, por favor, explicando tudo que você está vendo na boca? E aí, muitas vezes, os colegas ficam com receio, né, por conta de retaliação do dentista e deixam mais essa oportunidade passar, que é a oportunidade de quê? De ser um assistente técnico. E, gente, ser assistente técnico é muito melhor que ser perito. Por quê? Porque é um laudo mais fácil de escrever e outra você já recebe, praticamente na hora, porque é um acordo financeiro entre você e seu paciente. Não é igual um processo judicial que depende da decisão do juiz, que vai ficar por vezes anos na justiça sem você conseguir receber. Então só disso já é ótimo. Eu faço muita assistência técnica, isso é excelente, eu faço para as duas partes, tá? O paciente quando me procura, quanto para os colegas também, porque tem colegas que estão sendo processados, eles ainda não têm esse conhecimento, né, sobre a área jurídica. E quando você é o objeto daquela ação, quando você está sendo processado, sua cabeça não consegue raciocinar bem, você não consegue visualizar tudo que está acontecendo. Então é importante vir alguém ali de fora com experiência para informar, né, te dar as orientações certas, tá bom? Como você vai se defender, como que o que você pode usar para você como prova, como você vai abordar aquilo dentro do processo, porque eu já vi inúmeras vezes o dentista produzir prova contra si mesmo no processo. Então, assim, por falta de quê? De orientação, simplesmente. Então, acaba perdendo um processo porque não teve um assistente técnico do lado. Então, a assistente técnica, ela é importantíssima. Ela, com certeza, ajuda a ganhar ou perder um processo, porque você tendo alguém ali com conhecimento muda totalmente o jogo. Então, a assistência técnica, ela é imprescindível. Para mim, todo mundo tinha que ter assistência técnica, porque ela muda o jogo num processo. Mesmo que não seja o seu laudo que vai ser considerado pelo juiz, o seu laudo ali vai orientar o advogado no caminho certo. E aí, o perito, ele vai ter que seguir esse caminho, e aí fica muito mais tranquilo para a parte que você está representando. Então, colega dentista, não tenha medo de elaborar laudos. Não tenha medo, se o paciente chegar te falando isso, e você, óbvio, lembrando de novo, vai ser ético, porque você não vai inventar nada, você tem que realmente ter ocorrido um erro odontológico ali, pelo amor de Deus, se você inventar, o perito vai falar que você está inventando, e aí sim você pode incorrer a processos, tá? Então, não inventa nada, seja ético, baseado na literatura. Você está tendo aqui uma oportunidade de trabalho, mais uma, né? Mais uma oportunidade. Então fica a dica. E se você quer aí escrever um laudo, trabalhar também como assistente técnico, não apenas como perito, se algum paciente chegar para você e falar, doutor, me ajude a escrever um laudo, eu preciso de um laudo, calma, respira, me manda um WhatsApp, vamos junto, eu te ajudo nessa, a gente vai e eu te ajudo a escrever esse laudo junto, a todas as implicações e te ensino a trabalhar também como assistente técnico naquele caso, tá bom? Então fica aí mais uma dica importantíssima, dicas que eu gostaria de ter recebido lá atrás, mas eu quero ajudar você, colega, a entrar nesse mundo também. E é isso, seja bem-vindo lá de cá, perito. Até mais!